Oi pessoal, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu vim falar sobre 3 livros que eu recebi da caixinha da Tag Experiências Literárias, certo? Então, eu tenho os números 7, 8 e 9 da Tag Experiências Literárias. Eu comecei a assinar quando saiu essa edição de número 7, que é do Stendhal, né? Que é O Vermelho e o Negro. É um livro muito bonito, de capa dura, tá? Ele tem a guarda assim, a letra é bem tranquila de ler, é bem agradável de ler, tá? Um livro muito bonito, veio com a revistinha, né? Aqui, que é julho de 2016, ops, tá caindo tudo aqui. E aqui a gente tem, nosso curador foi Luiz Rufato, né? Então vai falar um pouquinho do Luiz Rufato, sobre o que ele acha da história, né? Aqui, ó. Falar um pouquinho sobre o livro, Vermelho e o Negro. Alguns ecos de leitura, tem a entrevista com o Rufato. Né? Algumas curiosidades. É bem legalzinho essa revista, bem interessante. O contexto histórico, né, do livro. E falando um pouquinho sobre o século XIX, que é onde se passa a história, certo? Vem sempre nessa luvinha aqui bonitinha, né, para guardar o livro, até bom para proteger da poeira. Esse não foi um dos clássicos que eu mais gostei, tá? Ele me lembra um pouquinho a escrita do Flaubert, mas ainda prefiro o Gustave Flaubert. E a história aqui conta a história do Julian, né, que é um filho de carpinteiro que quer ascender na vida socialmente. E como se sabe, né, nessa época do século XIX era uma coisa bem complicada, porque as coisas eram bem distintas, né? Tinha os nobres e tinha os plebeus, né? Então era difícil você ascender socialmente na sociedade se você não pertencesse a pessoas muito ricas ou a nobreza, certo? Mas ele consegue isso através do seminário, né? Ele meio que tenta se tornar padre e é assim que ele vai ascender socialmente. É um livro que tem muita coisa para se discutir, para se debater, mas não é um livro que me chamou tanta atenção quanto outros clássicos que eu li. Eu achei o Julian, assim, a princípio eu achei ele assim, um cara assim muito... um garoto meio mimado para um filho de carpinteiro, né? Ele se achava... E ele tinha um ódio absurdo, assim, pelos ricos, né? E aí ele meio que se apaixona pela esposa do patrão dele, que ele é contratado para ser preceptor das crianças, né? E depois essa coisa começa a ficar um pouquinho mais explícita, né? E ele acaba tendo que se mudar para Paris, se não me engano. E é Paris? Agora fiquei na dúvida da cidade que ele vai, mas ele vai para a cidade grande e lá ele vai trabalhar para um homem muito rico, né? E também vai ter um caso tórrido, um caso amoroso com a filha desse cara. Então, tem umas coisas meio exageradas, acho que meio de século XIX mesmo, né? Que é aquele amor assim que a mulher, quando vê o homem amado, desmaia, tem uns acessos, assim. Ou então a culpa é tão grande, né, por estar traindo o marido, que, nossa, é um drama só. Então, achei um pouco exagerado o livro. O final também é interessante, Acho que foi um final até bastante merecido. É um livro que desperta, assim, muitas sensações. Uma hora você tá com raiva do personagem principal, do Julian. Outra hora você tem pena dele. Outra hora você concorda com ele. Daqui a pouco você discorda dele. Acha que ele tá fazendo besteira. E depois você acha que ele tá certo.
tem vários personagens que despertam vários sentimentos em você. Então, eu gostei muito de ler a história. O livro é muito interessante, vale muito a pena a leitura. E mostra um pouquinho como era aquele século XIX, né? Todas as tribulações, né? E diz aqui na contracapa que ele foi publicado na França pós-napoleônica, né? É um clássico da literatura mundial e narra a história de Julian, bababá. E ele fala aqui que Stendhal apresentou neste romance realista um narrador revolucionário para a época. Ao inserir o leitor na mente do protagonista, o escritor criou um estilo que mais tarde influenciou nomes como Flaubert e Dostoiévski. Então, por isso que eu senti uma coisa meio de Flaubert nesse livro, né? Então, porque parece que Flaubert foi um dos poucos escritores da época que reconheceram o talento de Stendhal, né? Ao unir profundidade psicológica e análise social, este livro firmou-se como um dos pilares do cânone ocidental, ainda atual e sempre inesgotável. E realmente você meio que entra na mente do Julian, começa a compreender por que ele faz aquelas coisas, né? Mas ainda achei, mesmo assim, achei um pouquinho exagerado algumas ações, né, dos personagens, assim. Mas gostei pra caramba, então recomendo pra caramba o Vermelho e o Negro. Acho que a maioria das pessoas vai gostar desse livro, tá? Nem todos. Alguns vão achar um pouquinho enfadonho. Mas você tem que ler se situando naquela época. Na época, né, na década do século XIX, né? Certo? Então, esse foi o Vermelho e o Negro. Muito recomendadíssimo esse livro, gostei pra caramba. O outro livro da Tag Experiências Literárias foi esse daqui do Nelson Rodrigues, que é O Casamento, tá? Esse acho que foi um dos únicos romances, né, escrito pelo Nelson Rodrigues, né? Ele é mais conhecido acho que pelas novelas e pelos contos, crônicas. Eu não sei se todo mundo vai gostar desse livro. Eu acho que nem todos vão gostar desse livro. A história aqui se concentra num cara muito rico. Então, o personagem principal desse livro é o Sabino. E ele tá às vésperas do casamento da filha, né? E descobre que o cara que vai casar com a filha dele gosta de homens, né? Ele foi pego beijando um outro homem no consultório do médico da família. E aí há toda uma reviravolta na história lá, que ele não sabe se cancela ou não cancela o casamento. Então vai acontecer zilhões de coisas aqui na véspera do casamento da tal da Glorinha, que é a filha preferida do Sabino, né? É um livro que vai contar, assim, todos os podres possíveis da sociedade. Então, você vai ter ali incesto, pederastia, vai ter assassinato, traição, todas as coisas possíveis e impossíveis, né? Que a sociedade pode conceber, né? Algumas que não seriam assim, né? Por exemplo, a tal da pederastia, né? Que, na verdade, dependendo do caso, né? Tem uma parte mais complicada que envolve um padre pederasta. Então, é um livro que dá um pouco de embrulho no estômago. Eu sinceramente, não curto muito esse tipo de literatura. Não gosto. Ele foi até proibido na época da ditadura, porque acho que fala muito palavrão, essas coisas, não sei exatamente por que foi proibido. A curadora dessa edição foi a Heloísa Seixas, né? E aqui na revistinha ela vai falar um pouquinho sobre o livro, sobre o Nelson Rodrigues também. Ele tem uma maneira bastante
crua, direta, de falar da sociedade. Não foi uma leitura assim que me agradou, não curti tanto a leitura, mas é aquele tipo de livro para quem gosta de críticas sociais, do humano, né? Do que é o ser humano, das complicações de ser um ser humano, né? Então tem muita coisa aqui que totalmente, muitos vícios aqui que não curto, não gosto, né? Então eu realmente critico, né? Não foi uma leitura muito que eu tenha gostado tanto, tá? Mas eu acho que tem muita gente que vai gostar desse livro. Mas realmente não fez o meu gênero. Não foi um livro que eu tenha gostado, assim, que eu posso dizer, nossa, que livro fantástico. Não gostei. Talvez, se eu lesse algum conto do Nelson, eu gostasse mais. Vamos ver. Bom, e o outro livro que eu li da Tag foi o Rod Doyle, o Paddy Clark, hahaha, do Rod Doyle. Esse foi um livro que foi enviado mais ou menos para a época das crianças, né, do Dia das Crianças. E esse menino, o problema do nome dele, eu até anotei aqui, que ele é irlandês, né? Então o nome que se pronuncia tipo assim, Whaidri Oduyu, alguma coisa assim. Então não é nem, eu falo Rod Doyle, que é o que dá pra você entender daqui, mas é completamente diferente a pronúncia desse nome muito louco, que é esse carinha aqui, ó. Tá? Ele vai contar sobre a infância de um garoto, não a infância em si, ele vai contar um ano da vida de um garoto irlandês, né, de 10 anos. E nessa história toda ele vai trazer tipo uma nostalgia da infância, né? O que as crianças faziam, as maldades infantis, as travessuras. Eu a princípio achei esse garoto o diabinho. Tá louco ter um filho desse, porque esse garoto, ele aprontava demais. Ele era muito traquina, muito, muito, muito arteiro, demais pro meu tamanho. Ele e os amiguinhos dele. Ele tem na história ele tem um irmãozinho mais novo, né, que tá sempre com ele pra cima e pra baixo, né, mas que ele não gosta do irmão, pelo menos é o que ele diz, ele não gosta do irmão. Então ele vive aprontando com o coitado do irmão. Tem uma hora até que ele faz com que o guri morra numa cápsula de querosene e taca fogo pra ver o que acontece. Queima o irmão. Eu falei assim, meu Deus, que guri mais dos inferninhos, né? Mas ao mesmo tempo... sutilmente a gente vai percebendo que enquanto ele está narrando essas coisas de uma maneira muito inocente, muito infantil, né? Até mesmo as coisas más que ele faz, que acho que toda criança um dia já foi má alguma vez na vida, né? Do tipo de jogar sal na lesma, para ver a lesma lá se contorcendo, ou então, sei lá, de torturar animaizinhos, né? Formiga, mosca, essas coisas. Tem criança que faz isso, né? Eu nunca tive essa coragem, tá? Mas a boa parte das crianças fazem. Criança que come insetos, essas coisas. Então, tudo aqui tem um pouquinho, sabe? Do que é a infância de uma criança de 10 anos. Só que sutilmente você vai percebendo que existe um problema na família do Paddy, né? Na verdade é Patrick o nome dele. Paddy é o apelido dele, que é o mesmo nome do pai também, né? Mas ele vai percebendo aos pouquinhos que os pais estão cada vez brigando mais e brigando mais e brigando mais. E ele é muito interessante, que mostra que todo o desespero de uma criança de 10 anos que sabe o que está acontecendo, mas não tem o que fazer, ele não tem poder para mudar as coisas. E ele pede encarecidamente que não aconteça, né? Que eles parem de brigar, mas isso você vai percebendo bem aos pouquinhos, né? Então acredito que as traquinices, as coisas que esse menino faz é meio que uma fuga dos problemas de casa, né? Que ele antevê que vai acontecer e que ele não quer que aconteça, né? E então no final do livro que você vai entender o porquê deste nome do título, tá?
é uma narrativa toda entrecortada. Eu não curti muito o fato de que ele não tem capítulos, tá? Ele é todo narrado em fragmentos, tipo, como pensamentos, como se a criança estivesse escrevendo um diário, tentando lembrar as coisas que aconteceram naquele um ano, né? Então foi difícil de ler assim, porque eu gosto muito de ter capítulos para você poder parar no capítulo. E aqui não tinha, isso me dava um nervoso grande. Tá? Mas a princípio eu pensei assim, eu não gostei desse livro. Mas aos pouquinhos, depois da leitura dele, você vai digerindo o livro e vai começando a entender um pouquinho melhor o livro, vai começando a gostar um pouquinho mais do livro, tá? Não foi a melhor leitura que eu fiz na face da Terra, mas também porque eu sou uma pessoa que curte muito fantasia. Eu não sou muito de livros contemporâneos ou livros realistas, né? Eu gosto muito eu gosto, até curto, tem alguns clássicos que eu fiquei fascinada, mas na verdade o que eu gosto mesmo é de fantasia, então não tem jeito. Então acho que por isso que também não me interessou tanto esse livro, né? E essa capa ninguém merece, né? Eu não gostei dessa capa. Não é um livro que eu olhasse na livraria e falasse, que livro legal, vou comprar pra ver como é que é a história. Não, eu não compraria esse livro pela capa. Mas acabei que no final, depois de algumas semanas, acabei gostando da leitura. Foi uma leitura interessante, tá? Não sei se eu recomendo ela pra muita gente. Eu acho que pra quem gosta das traquinices, né, infantis, vai achar bem interessante. A narrativa é boa, assim, é bem escrito o livro, claro. Mas acho que o tema do livro não me interessa tanto, não me desperta tanto, né? Mas foi legal. Até que depois de um tempo eu acabei gostando de ter lido esse livro, certo? Então é isso, esses foram os livros da tag Experiências Literárias que eu li recentemente, certo? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo.